Você já parou para pensar que, mesmo sem perceber, anda abusando da misericórdia de Deus? Muita gente acha que pode fazer o que quiser e depois é só pedir perdão que tá tudo certo. Mas será que é assim que funciona? Hoje eu quero te convidar a refletir comigo sobre como você tem levado a sua vida de fé. Será que você não está usando da bondade de Deus como desculpa para continuar nos mesmos erros? Fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai falar de verdades que podem mexer com seu coração e transformar a sua maneira de enxergar a graça divina. Então, antes de iniciar, se você quer melhorar o seu relacionamento com Deus e assistir mais conteúdo bíblico todo dia, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Com certeza esse canal vai te ajudar. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar. Sabe, é muito fácil a gente cair naquela ideia de que Deus é tão misericordioso que Ele vai sempre perdoar tudo sem consequências. E sim, Deus é cheio de amor, Ele é paciente e está sempre pronto para nos dar uma nova chance. Mas isso não significa que a gente pode brincar com a santidade dele. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7: Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse versículo já deixa bem claro que usar a bondade de Deus como desculpa para viver no erro é zombar dele. Imagina comigo, pensa num pai que ama muito o filho. Esse pai sempre perdoa quando o filho erra, aconselha, abraça, dá novas oportunidades. Mas se o filho faz questão de repetir o mesmo erro todos os dias, porque sabe que o pai vai perdoar, isso deixa de ser arrependimento e passa a ser abuso, não é? É exatamente isso que acontece com muita gente na vida espiritual. A pessoa se acostuma a errar, se acostuma a pedir desculpa por costume, mas nunca muda. Jesus mesmo falou sobre isso, quando disse em João capítulo 8, versículo 11: Vai e não peques mais. Ele não disse pode continuar que eu vou passar pano sempre. O perdão vem acompanhado de transformação. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente decide abandonar o pecado e não fica voltando para ele como se nada tivesse acontecido. Outro exemplo que a gente vê muito é aquele momento em que a pessoa comete um pecado escondido, algo que ninguém sabe. Daí ela pensa, depois eu oro e tá tudo certo. Mas lá no íntimo, ela já planejou errar de novo. É como quem rouba dinheiro e depois só pensa em devolver. É um coração dividido, que não leva Deus a sério. Tiago 4,17 fala assim: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, não adianta só saber que é errado e ficar adiando a mudança. E olha, isso acontece também nas coisas pequenas. Às vezes a pessoa mente por preguiça de falar a verdade, ou trata os outros com grosseria, e sempre tem aquela frase na ponta da língua: Deus entende o meu coração. É verdade, Ele entende mesmo, mas Ele também vê a nossa intenção. Ele sabe se a gente está lutando para melhorar ou só dando desculpa para não sair da zona de conforto. O perigo de abusar da misericórdia de Deus é que com o tempo o coração vai ficando duro. Você já reparou nisso? No começo, quando a gente erra, vem aquele peso na consciência, aquele arrependimento sincero. Mas quando a pessoa se acostuma a pecar e só pedir perdão por hábito, chega uma hora que nem sente mais culpa. E isso é sério, porque o Espírito Santo vai alertando a gente. Mas se a gente insiste em ignorar, a voz dele vai ficando cada vez mais distante. Outro ponto importante é que viver desse jeito traz consequências práticas. Não é só no mundo espiritual. Por exemplo, alguém que mente o tempo todo e acha que Deus vai sempre passar a mão na cabeça, acaba perdendo a confiança das pessoas. Alguém que trai e depois ora pedindo perdão, mas não muda, destrói relacionamentos, famílias e reputações. E aí, não adianta só falar com Deus, porque as marcas ficam na vida também. Por isso é importante pensar se você tem usado a misericórdia como desculpa para não crescer e para não amadurecer na fé. Lá em Romanos 6, 1-2, Paulo fala algo que serve como um alerta. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, quem realmente entendeu a graça não quer continuar preso ao erro. Se você parar para pensar, a misericórdia de Deus não foi dada para você ficar estagnado, mas para te levantar e te transformar. Mas essa transformação só acontece quando a gente reconhece a gravidade do pecado e decide virar as costas para ele. E não é sobre ser perfeito, porque ninguém é, mas é sobre ter um coração sincero, disposto a mudar, a pedir ajuda e a lutar contra o que desagrada a Deus. Enquanto você reflete nisso, pensa se tem alguma área da sua vida onde você anda usando a bondade de Deus como muleta para não encarar de frente o seu erro. Seja no namoro, no trabalho, na forma como você trata a sua família, ou até nos pensamentos que você alimenta. Não adianta só falar Deus é amor. Sim, Ele é.
mas ele também é santo e justo. Tem uma coisa que muita gente não percebe. Quando a pessoa vive abusando da misericórdia de Deus, ela começa a perder o temor santo, aquele respeito profundo que mantém o coração sensível e humilde. Provérbios 28:14 diz assim: Feliz é o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Esse temor não é medo de sentido de pavor, mas é a consciência de que Deus é grande, é puro e não pode ser tratado como alguém que só existe para limpar nossa bagunça. Se a gente parar para observar a vida de quem leva a Deus de qualquer jeito, quase sempre tem um padrão. Primeiro, a pessoa minimiza o pecado, ela diz que não é tão grave assim, que todo mundo faz e que é só uma fraqueza. Depois vem a justificativa. Pelo menos eu não sou tão ruim quanto fulano. E aí, quando menos espera, já tá vivendo de aparência. Só preocupado em manter a pose de crente, mas o coração tá distante. Eu quero que você reflita sobre isso agora. Será que você anda apenas fingindo mudança para parecer bem na igreja? Deus não quer só atitude externa, ele quer transformação de dentro para fora. É como Jesus falou lá para os fariseus, em Mateus 23:27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Esse versículo é duro, mas é real. Não adianta ter aparência de piedade e o coração continuar sujo. E outro detalhe importante, quando a gente fica usando a misericórdia como desculpa, a gente se torna uma influência ruim para os outros. Já reparou? A pessoa que vive dizendo Deus perdoa tudo, mas não muda nada, acaba dando um mau exemplo para quem está começando na fé. Quem é novo na caminhada olha e pensa: então é normal viver no pecado, é só pedir desculpa depois. Sem perceber, você pode estar empurrando os outros a também levar uma vida espiritual de qualquer jeito. Isso não é pouca coisa. Jesus disse em Lucas 17, do 1 ao 2: É inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem eles vierem. Melhor lhe seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Isso mostra como Deus leva a sério nosso testemunho. Agora pense em como essa postura afeta a nossa própria comunhão com Deus. Quando você fica preso no ciclo de pecar, pedir perdão e repetir tudo de novo, a sua vida de oração esfria. Você começa a evitar momentos de intimidade com Deus, porque no fundo sabe que não quer largar o erro. É como aquele amigo que você evita encontrar quando tem algo errado entre vocês. Isso vai criando um afastamento silencioso, e quando você percebe, já não sente mais prazer na presença de Deus. E já não ouve mais a voz dele com clareza. E no dia a dia isso se manifesta de várias formas. Você começa a ficar impaciente, a se irritar com facilidade e a perder a paz. Porque viver no pecado e tentar manter uma aparência de santidade cansa. É pesado. Não foi para isso que a graça foi dada. E outro ponto que ninguém gosta de falar muito é que apesar do perdão estar sempre disponível, o tempo para se arrepender não é infinito. Hebreus 3,15 adverte: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, Deus te chama enquanto é hoje. A gente não sabe até quando vai ter oportunidade para mudar. Tem gente que acha que vai ter tempo de sobra para se acertar, mas o amanhã não é garantido para ninguém. E a gente não pode esquecer que há consequências naturais que Deus permite para nos ensinar. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas quando caiu no pecado, mesmo depois de ser perdoado, colheu consequências difíceis na família e no reinado. Deus perdoa, mas ele também disciplina, porque ama. Hebreus 12:6 diz: Porque o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Essa disciplina não é vingança, é correção. Mas quando a gente insiste em desprezar a correção, a dor vai ficando maior. Por isso é essencial que cada um examine sinceramente o próprio coração. Não se trata de viver com medo do castigo, mas de ter consciência de que a graça é preciosa demais para ser tratada com descaso. Quando você entende o preço que Jesus pagou na cruz, a resposta natural é gratidão e desejo de mudança, não acomodação. Enquanto você pensa nisso, observa se você anda vivendo num ciclo vicioso. Sabe aquele pecado que você já se acostumou tanto que nem considera errado? Talvez você até tenha parado de confessar. Ou aquela área que você sempre deixa para resolver depois. Ou aquela área da sua vida que você sempre deixa para resolver depois, dizendo que um dia vai ter forças para largar. São justamente esses pontos que Deus quer transformar, porque Ele sabe que o pecado escraviza e rouba a sua alegria. E olha, não importa o quanto você tenha errado até aqui, Deus ainda quer te restaurar. Mas essa restauração começa com verdade, com arrependimento real, e não com promessas vazias.
Ele não quer só ouvir suas palavras, ele quer ver atitudes que provém que o seu coração está disposto a obedecer. E provavelmente você está pensando, mas eu já tentei mudar e não consegui. Eu entendo, tem pecados que são fortes correntes, que não se quebram só com boa vontade. Mas sabe por que muita gente continua presa? Porque quer lutar sozinha e sem ajuda. E também porque não leva o compromisso com Deus a sério. A Bíblia ensina que não é pela força humana que conseguimos vencer o pecado, mas pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8,13 diz: se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, não é só prometer parar, é depender de Deus todos os dias para dizer não ao erro. No dia a dia, isso pode significar tomar atitudes práticas que cortem o mal pela raiz. Por exemplo, se o seu pecado acontece porque você se expõe a certas situações, você precisa ter coragem de se afastar. Tem gente que vive caindo porque insiste em manter amizades e ambientes que alimentam o erro. É como uma pessoa que quer parar de beber, mas continua frequentando o bar. A mudança começa quando você escolhe renunciar ao que te puxa para baixo. E isso não é algo que você faz uma única vez e pronto. É uma decisão diária. Jesus falou em Lucas 9,23: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é exatamente abrir mão daquilo que a carne quer. É dizer, eu poderia fazer, mas não vou, porque eu amo mais a Deus do que o meu prazer. E outro ponto importante é ser honesto consigo mesmo. Muitas vezes a gente se engana, dizendo que vai mudar, mas no fundo só quer se sentir aliviado da culpa. O arrependimento verdadeiro não é só remorso pelo que aconteceu, mas disposição de agir diferente. Judas Iscariote sentiu remorso, devolveu o dinheiro, mas não buscou o perdão de Jesus. Pedro também errou, negando Cristo 3 vezes, mas diferente, ele se arrependeu de verdade, chorou amargamente e voltou para a presença do Senhor, e foi restaurado. Essa diferença entre remorso e arrependimento muda tudo. Talvez você pense, mas ninguém sabe do meu pecado. Pode ser que ninguém saiba mesmo, mas Deus vê tudo. Salmo 139, 7-8 diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Você pode até enganar as pessoas, pode enganar a si mesmo por um tempo, mas não pode enganar Deus. E sabe o que é mais incrível? Mesmo conhecendo cada detalhe do que você faz, Ele continua te chamando. Ele não vira as costas e não desiste, mas Ele também não aceita viver uma vida de aparência. Quando você entende o tamanho dessa paciência e desse amor, fica impossível querer continuar abusando dessa bondade. Pensa comigo, se você realmente valoriza alguém, você não vai querer magoar essa pessoa sempre, só porque sabe que ela vai te perdoar. Quando a gente ama de verdade, a gente se importa com o que fere o coração do outro. E com Deus é igual. O pecado machuca o nosso relacionamento com Ele. Por isso eu quero que você reflita se há algo que você vive repetindo, mesmo sabendo que está errado. Pode ser algo que você racionaliza dizendo que todo mundo faz. Pode ser um hábito secreto que você nunca teve coragem de contar para ninguém. Ou pode ser uma atitude que você chama de fraqueza, mas que na prática virou um estilo de vida. Hoje, Deus quer te convidar a dar nome a esse pecado e a parar de minimizar e reconhecer que ele precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. E não pense que isso é só para quem caiu nos grandes escândalos. Muitas vezes a gente abusa da misericórdia de Deus nas pequenas coisas, na preguiça, no comodismo, na falta de compromisso com a santidade. Tem gente que pensa, eu não mato, não roubo, então tá tudo bem. Mas esquece que orgulho, fofoca, inveja, dureza de coração também entristecem o espírito. Se você quer mesmo vencer, precisa começar assumindo que sozinho não dá. Precisa buscar ajuda na palavra, na oração, e se for necessário, até confessar com alguém que dê confiança, que você possa orar e acompanhar. Tiago 5,16 ensina: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Não é vergonha pedir ajuda. Vergonha é viver fingindo que tá tudo certo, enquanto seu coração vai se esfriando. Talvez você esteja pensando, eu tenho medo de tentar mudar e fracassar de novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não espera a perfeição. Ele quer sinceridade. O Salmo 51,17 fala: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Se você chega até Ele com humildade e disposição para começar de novo, Ele vai te acolher. E enquanto você reflete nisso, lembra que não é sobre parar de errar por medo de punição. É sobre amar a Deus, tanto que você decide largar o que te separa dele. É sobre entender que a graça não foi dada para te manter preso, mas para te libertar.
Quando você escolhe viver em obediência, não é uma prisão, é a única forma de viver em paz, com o coração limpo e a consciência tranquila. Então agora eu te pergunto, será que você tem abusado da misericórdia de Deus? Será que você tem usado o perdão como desculpa para continuar vivendo no erro? Deus te ama sim. A misericórdia dele é real, é profunda e é renovada a cada manhã. Mas isso não significa que você pode viver de qualquer jeito. A graça não é uma permissão para pecar, é uma oportunidade para mudar. Se hoje você sente que essa palavra foi para você, não endureça o seu coração. Não deixe para depois. Deus não quer só limpar os seus pecados, Ele quer transformar a sua vida. Mas essa transformação começa quando você se posiciona, quando decide romper com o pecado e se render de verdade. E nunca se esqueça, a misericórdia de Deus não é fraca, mas ela também não é burla. Ela perdoa sim, mas também quer te ver crescer, amadurecer e viver de forma digna daquilo que Jesus fez na cruz por você. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém. Comenta aqui embaixo o que você sentiu e como essa palavra te confrontou. E não se esquece, Deus não quer um coração perfeito, Ele quer um coração sincero. Então volte para Ele hoje, que ainda dá tempo. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa caminhada. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve, deixa o seu like e até a próxima.